FGTS. A Defensoria considera que o Fundo de Garantia não está sendo corrigido de acordo com a inflação. Se a Justiça decidir a favor desta revisão, muita gente vai ser beneficiada com a correção do saldo do FGTS. Ricardo, mas muita gente aqui em Salvador ainda tem dúvidas de como conseguir essa correção de valor. Rejane já sacou o fundo de garantia por tempo de serviço 2 vezes. Recebeu cerca de R$ 5.500, mas pelo tempo de trabalho e pela correção monetária, acha que teria direito a valores bem maiores. Com certeza ia tirar as férias com valor 3 vezes maior. Assim como Rejane, muitos trabalhadores podem ter direito a receber valores maiores na conta do FGTS a partir de 1999. É que uma ação na Justiça Federal pede a mudança do índice de correção aplicado até agora. Por exemplo, pelo índice de correção aplicado até hoje, ATR, um trabalhador que tinha R$10.000 na conta do FGTS em 1999, hoje tem R$19.901. Já se o índice aplicado for o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, usado no cálculo da inflação, no mesmo período de tempo, o trabalhador teria direito a R$ 40.060, um valor 2 vezes maior. Entre os trabalhadores, ainda existem muitas dúvidas sobre a ação na Justiça e como ter direito à revisão. Eu quero saber se, por acaso, o trabalhador ele saiu de uma empresa, digamos, há 10 a 15 anos, sendo então aprovada essa lei, ele terá então direito à correção ao retroativo desses anos, dessas empresas que ele já saiu? A minha dúvida é em relação ao prazo para dar entrada no processo, para resgatar esse resíduo do FGTS. Seu Zenildo já foi a uma agência da Caixa Econômica Federal saber como conseguir a correção. Foi informado de que precisa de um advogado para dar entrada no processo. A dúvida agora é saber em quantos tempos esse dinheiro vai sair. É só isso. E ver também quanto é. Para ver quanto é, como o seu Zenildo falou aí, se você quer calcular quanto ficaria o seu FGTS corrigido pelo INPC, acesse o nosso site g1.com.br/Bahia. E o Jornal da Manhã segue discutindo esse assunto. Quem está aqui no estúdio com a gente é o Defensor Público Federal, Átila Ribeiro Dias. Olá, doutor Átila, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Tudo bom. Nós vimos as situações aí. Eu já quero começar, então, respondendo a primeira pergunta deixada pela dona Rosineire. Ela pergunta lá na reportagem, se aprovada a lei, quer dizer, se a Justiça, de fato, conceder esta revisão, um trabalhador que sai de uma empresa há 15 anos tem direito retroativo a esses anos? Ele passa também a receber, tem direito a retroativo, não? Bom dia. Caso essa pessoa tenha saído do emprego desde 1999, foi a partir do momento em que a TR deixou de refletir a inflação do período, a pessoa tem direito, sim, a essa correção desse valor que ela tinha depositado no FGTS. Doutor Átila, lembrando aí uma outra pergunta da reportagem da Jaqueline Costa, ela tem dúvida quanto à entrada no processo para resgatar o resíduo do FGTS. Como é que funciona isso? Olha, por meio dessa ação coletiva que foi proposta pela Defensoria, teve como objetivo, por meio de um único processo, lá na Justiça Federal do Rio Grande do Sul, poder atingir todas as pessoas, por meio de uma única decisão judicial, atender todas as pessoas que possuem vínculo com o FGTS desde 1999. Aquelas pessoas que possuem conta atualmente e aquelas pessoas que já tiveram uma conta no fundo desde 1999. O que ocorre? Essa ação tem um objetivo beneficiar todos, mas nada impede com que essas pessoas possam propor suas ações individuais. Mas com a ação civil pública proposta, essas pessoas podem aguardar o desfecho dessa ação coletiva, porque mesmo que essa ação coletiva venha a ser julgada improcedente, essas pessoas ainda assim poderão propor as suas ações individuais. Mas nada impede que, atualmente, elas possam procurar uma advogada para propor uma ação individual, ou caso não tenham condições de contratar um advogado, procurar a Defensoria Pública a fim de que sejam propostas ações individuais. Ressaltando que a Defensoria já propôs uma ação coletiva justamente a fim de evitar com que essas pessoas fiquem correndo naquele momento, poxa, eu preciso correr logo atrás do meu direito, porque senão vou perder. A Defensoria já propôs uma ação coletiva a fim de que justamente atender uma série de todas essas pessoas, que são milhares no Brasil, que têm direito a esse reajuste. Então, doutor Átila, só para deixar bem claro, bem explicadinho, essa ação civil pública foi movida lá no Rio Grande do Sul, não é isso? Caso a Justiça Federal defira, ou seja, o pedido, ou seja, essa ação seja acatada pela Justiça, ela passa a valer para todo o Brasil, inclusive para os baianos. Perfeito. Essa ação foi recebida ontem pela Justiça Federal, lá na 4ª Vara de Porto Alegre,
em que o magistrado julgou a ação como ela pode ser admitida a prosseguir perante o Poder Judiciário e desde já no seu despacho ele entendeu que eventual decisão ali terão efeitos nacionais para todas as pessoas no nosso território. Agora, no caso dessa decisão aí da correção, doutor Átila, como a gente viu algumas dúvidas também durante a reportagem, né, em quanto tempo que esse dinheiro pode sair? Quanto tempo pode levar isso? Olha, de fato, trata-se de uma ação emblemática, né? Porque tem uma repercussão econômica e perante todo o nosso Estado brasileiro. Creio que, no âmbito de primeiro grau, na justiça de primeiro grau, essa ação deve ser julgada rapidamente, porque o magistrado ontem ele já entendeu que não é necessária a produção de prova, porque é uma causa exclusivamente de direito. Mas, fatalmente, a Caixa vai recorrer até chegar no âmbito das distâncias superiores. Claro que nesse momento todo mundo em casa está querendo saber, mas quanto será que eu vou receber? Qual será o valor da minha correção? Ainda não dá para se falar em valor, doutor, de fato? Olha, foi o que aconteceu. Nessa ação, nós apresentamos o pedido com o quê? Qual foi o pedido que foi apresentado? Que esse valor do FGTS, ele seja corrigido segundo um índice que possa refletir as perdas inflacionárias desde 1999. Foi apresentado inicialmente que fosse deferido o pedido a fim de que fosse reajustado segundo o IPCAE, que foi um índice que foi utilizado até pelo governo esse ano para reajustar o valor das dívidas que ele possui no âmbito dos precatórios. E caso o magistrado não entenda pelo IPCAE, foi requerido então uma série de outros índices que também refletem as perdas inflacionárias. No nosso site a gente ajuda você aí de casa como calcular, pelo menos ter uma base nesse valor. A gente tem perguntas chegando aqui, doutor Átila. O Gilson de Feira de Santana, ele diz o seguinte: neste período de 1999 até o ano passado, né, até 2013, fiz 2 saques de FGTS, mas continuo trabalhando com carteira assinada. Tenho direito a este saldo de conversão? Sim, perfeito. Ele possui sim o direito a reajuste desde 1999, porque o que é que a Caixa vai fazer caso a ação seja julgada procedente? Vai verificar o índice que foi dado, que foi em torno de 3%, e vai verificar a diferença. Por exemplo, o IPCA deu 6%. Aí o que acontece? Aquela pessoa ainda tem direito a 3%. Então vai verificar todo aquele valor que tinha depositado, mesmo que já ocorreu o saque. Então até aquela data em que ocorreu o saque, vai ter que ser feito o reajuste. Doutor Átila, o Renê Vilela, ele é bancário e manda uma pergunta aqui para o senhor. É melhor entrar com ação judicial individualmente ou pode ser através do sindicato da categoria? Olha, então são duas medidas processuais, 2 formas de ele garantir o seu acesso perante o Poder Judiciário para garantir a efetividade dessas decisões judiciais. Lógico que você movendo uma ação perante um sindicato, você não terá os custos de arcar com um advogado ou, caso não tenha, procurar a defensoria. Mas seriam 2 medidas adequadas a fim de que garantir o seu direito. Então, doutor Átila, para quem está em casa e quer se movimentar, quer ver se tem direito, né, esse reajuste, o que é que essa pessoa deve fazer? Qual a recomendação da defensoria hoje? É tentar uma ação coletiva? O que é melhor? Olha, na minha opinião, eu como defensor, eu diria a essa pessoa, não precisa se acalmar agora, não precisa sair correndo perante o Poder Judiciário, procurando um advogado ou um defensor. Foi proposta uma ação coletiva, em que, caso a ação coletiva seja julgada improcedente, as pessoas ainda poderão propor as suas ações individuais, mas é uma opção da pessoa, a pessoa poderá, atualmente, procurar um advogado para propor suas ações individuais. Doutor Átila, aquele trabalhador, perdão por interrompê-lo, que digamos que tenha falecido nesse período aí, no caso de uma correção, os familiares passarão a ter direito a esses valores? Sim, perfeito. Os herdeiros podem propor essa ação a fim de que eles possam receber esse reajuste que o falecido teria direito. Doutor Átila, muito obrigada, um bom dia. Obrigado pelas informações, bom dia, tá bom?